Então, nós vamos entrar no capítulo 2, né, do maravilhoso e do sobrenatural do Livro dos Espíritos, partes 9, 10 e 11. Na verdade, tudo que foge à compreensão humana e que não é conhecida, estudada profundamente, acaba sendo denominado de maravilhoso e de sobrenatural. Pode passar, por favor. O que é maravilhoso? Né? Maravilhoso é tudo aquilo que provoca admiração, que chama a atenção pelas qualidades positivas, pela beleza, pela excelência, né? Que não pode ser explicado racionalmente e que foge da lógica. Esse pedacinho aqui que nos interessa. Porque as manifestações, inicialmente, na época, quando Kardec começou a estudar e a se aprofundar naquelas manifestações espíritas, até então não tinha sido explicado racionalmente, não havia lógica no que acontecia, porque ninguém tinha se aprofundado no estudo daqueles fenômenos. Então, inicialmente, foi tido como maravilhoso e sobrenatural, que é o miraculoso, né? Que é só admitido pela experiência, pela fé, que não consegue se alcançar naturalmente, é extranatural, que vai além do natural, que vai além do comum. Então, imaginemos que aquelas mesas girantes saindo do chão, indo contra a lei da gravidade, tudo aqui, aqueles fenômenos eram tidos como maravilhosos e sobrenaturais. E aí Kardec vem e começa o estudo, né, profundo. E ele parte do princípio de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, o que estava acontecendo ali tinha uma origem, já que aquele efeito todo era um efeito inteligente pelas respostas, pelas orientações dadas, pela continuidade das manifestações, eram efeitos inteligentes e, por conseguinte, tinha uma causa inteligente. A Sueli, pode dar mais um tequinho aí, mais outro, por favor. A Sueli Caldas Schubert, ela tem um texto muito interessante falando sobre mediunidade no site O Espiritismo. E ela diz o seguinte, que os fenômenos mediúnicos são de todos os tempos e estão em todas as raças. Ao longo da história dos povos, a intervenção dos espíritos é como um sopro forte, agitando, sacudindo, alterando o clima psíquico dos homens. Mas isso já num contexto de conhecimento, porque até então, lá atrás, eram todos esses fenômenos tidos como sobrenaturais, como maravilhosos, como miraculosos. O próximo, por favor. E Kardec diz que, tendo os fenômenos dito espíritas dado provas de inteligência, fora da matéria havia de estar a causa que os produzia, já que, não sendo a intervenção daqueles assistentes que estavam, o que foi demonstrado pelos estudos, né, repetidos, havia de ser a causa externa, exterior, né, aqueles corpos físicos que estavam ali
fazendo e participando dos fenômenos. E o reconhecimento de que esse ser que estava por detrás desses fenômenos era um ser invisível e que a morte arrebatou aquele grosseiro, o corpo grosseiro visível e que por isso deixou de ser maravilhoso e sobrenatural para uma expressão simples. Eram homens, né? Eram espíritos que já tinham sido encarnados na Terra, já tinham tido um corpo físico, e com o desencarne se despojaram desse grosseiro invólucro visível e permaneceu a inteligência, permaneceu a vontade, invisível para aqueles que não têm a capacidade, obviamente, de vê-los. Próximo, por favor. No livro A Gênese, no capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, Kardec diz que, em demonstrando que esses fenômenos, todos eles, repousam sobre leis tão naturais, assim como as dos fenômenos elétricos, e as condições normais nas quais esses fenômenos podem se reproduzir, o Espiritismo destruiu o império do maravilhoso e do sobrenatural e, por consequência, baixou por terra as superstições, né? Porque a pessoa não conhece o porquê daquele efeito, não tem explicação até então ela coloca no nível de maravilhoso, coloca no nível de sobrenatural, e assim as superstições começam a tomar voo. Próximo, por favor. Continuando ainda na Gênese, no capítulo 13, Caracteres dos Milagres, no item O Sobrenatural e as Religiões, o número 18, Kardec diz que pretender-se que o sobrenatural é a base de toda religião, que ele é o fecho de abóboda do edifício cristão, como ele coloca, é sustentar perigosa tese, é ficar sem embasamento, assentar as bases, as verdades do cristianismo sobre a base do maravilhoso é ter uma base fraca, como diz Kardec, cujas pedras facilmente se soltam. Porque todos os fenômenos, do mais trivial até o mais complicado, esse véu que cobre a causa, né? Como que o efeito acontece, como esses fenômenos acontecem, paulatinamente o estudo, a ciência vai descortinar os véus que cobrem esses fenômenos. E pouco a pouco nós, seres humanos, encarnados e desencarnados, conheceremos todo o mecanismo, todos os efeitos que podem acontecer através das leis, né? Tendo como ferramentas as leis divinas. E a prova existe de que um fato não constitui exceção às leis naturais. Então, logo, ele pode ser explicado baseado nessas mesmas leis. E, pasmem, por conta de ser causado pelas leis naturais das quais nós todos fazemos parte, todo fenômeno ele pode se reproduzir por intermédio de um indivíduo qualquer. Deixa de ser privilégio dos santos, deixa de ser privilégio de poucos. Apenas nós não temos ainda o conhecimento de como nos utilizar dessas leis. Próximo, por favor. Pode ir. Pode mais um.
Isso. Na Revista Espírita, de 1860, do mês de setembro, existe um texto muito interessante falando sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Inclusive, nós vamos ver mais adiante, tem uma entrevista com um espírito que participou indiretamente de uma situação que nós vamos ver lá na frente. Então, Kardec diz que todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, a sobrevivência dessa alma ao corpo e a manifestação desse espírito nesses fenômenos. Como esses fenômenos, eles todos são baseados na lei da natureza, eles não têm nada de miraculoso, nada de maravilhoso, nada de sobrenatural no sentido vulgar dessas palavras, como nós as conhecemos. E muitos fatos, eles só são considerados sobrenaturais porque nós não conhecemos as causas. E atribuindo uma causa, conhecendo essa causa, o Espiritismo coloca esses fenômenos no domínio dos fenômenos naturais, né? Próximo, por favor, Estevam. Ainda nesse mesmo texto da Revista Espírita, Kardec complementa: acompanhai a doutrina espírita e vede que esse encadeamento não tem as características de uma lei admirável. A gente pode até falar que é uma lei admirável, porque é uma lei da natureza, é uma lei divina, mas não que ela seja uma lei desconhecida, é uma lei conhecida, nós é que ainda não alcançamos. O pensamento é um dos atributos do espírito. Outro, a possibilidade de agir sobre a matéria, impressionar os sentidos e, em consequência, transmitir o seu pensamento resulta, se a gente pode falar dessa forma, da sua constituição fisiológica. Então, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de maravilhoso. É simplesmente fisiológico, é simplesmente natural. E, por outro lado, os questionamentos feitos por aqueles que não estudam a fundo a doutrina, que se baseiam numa parte para achar que sabe o todo, e aí Kardec diz que o Espiritismo não pode olhar como crítico sério, senão aquele que tudo viu, que tudo estudou com paciência e perseverança de um observador consciencioso, como ele próprio foi. Próximo, por favor. No item 10, Kardec coloca que por que as pessoas consideram tudo aquilo que elas não conhecem como sobrenatural e maravilhoso, porque eles não consideram nada além da matéria. Então, se a matéria não explica o que está acontecendo, eles rotulam de maravilhoso e sobrenatural. Então, saiu da matéria, não tem mais nada. Eles só acreditam, eles só conhecem, eles só confiam, eles ficam atrelados a tudo que se refere à matéria. Então, tudo que sai do efeito da matéria, eles acabam se tornando supersticiosos, porque tudo não é explicado da forma como eles entendem. Próximo, por favor. No livro O que é o Espiritismo, que é um livro muito interessante, onde Kardec ele duela, vamos dizer assim, com os seus opositores, e os argumentos que ele usa para refutar as críticas mais absurdas e mais pueris, é de uma riqueza
assim, impressionante. Então, tem um item que fala sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Então, ele diz, respondendo ao visitante que fez a pergunta sobre a questão do sobrenatural e do maravilhoso, ele diz que uma ideia, ela só é supersticiosa quando falsa. E que ela cessa de ser falsa quando ela passa a ser uma verdade reconhecida. Então, ela não vai se tornar uma verdade, uma ideia, ela não vai se tornar uma verdade por ela mesma. Ela tem que ser avaliada profundamente, estudada minuciosamente. E Kardec continua: pretendeis julgar a priori segundo a vossa opinião. Nós só o fazemos depois de muito tempo ter visto e observado. Então, Kardec se mune, ele tem uma munição de conhecimento, de estudo tal, que qualquer crítica, para ele tira de letra. Ele responde polidamente, mas inteligentemente. E ele continua, acresce que o espiritismo esclarecido como o é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, mostrando o que há de real ou de falso nas crenças populares, denunciando que nelas existem de absurdo, fruto da ignorância e fruto dos preconceitos. Porque existem aqueles que não querem saber, eles só querem refutar a ideia. Eles só querem fazer festa com a ideia do outro sem se aprofundar. Aqueles que se aprofundaram se tornaram adeptos da doutrina. Próximo, por favor, Estevam. Continuando ainda nesse mesmo capítulo, Kardec diz que o sobrenatural ele desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão. Assim como os deuses pagãos, eles desapareceram, eles se apagaram perante o brilho do Cristo. Então, sobrenatural é tudo aquilo que está fora das leis da natureza. Como tudo acontece dentro das leis da natureza, apenas nós ainda não as conhecemos, não existe nada sobrenatural. E o Espiritismo, então, repudia, naqueles limites que lhe pertencem, todo efeito maravilhoso, isto é, todo efeito fora das leis da natureza. Não faz milagre, não faz prodígio, ele, muito pelo contrário, ele explica, em virtude de uma dessas leis naturais, que são muitas, certos efeitos, explicando assim a possibilidade desse fenômeno como real, como simples, como natural. E assim, por ele ampliar o domínio da ciência, o espiritismo é ele próprio uma ciência. Próximo, por favor. Sueli Caldas Schubert, ainda nesse texto, ela diz que essas presenças imateriais, constantes, vivas e atuantes, entrevistas por muitos, pressentidas por outros, transformam-se ao sabor das fantasias de mentes imaturas em fatos maravilhosos e sobrenaturais, coloridos com as tintas fortes da imaginação. Então, aquele que não se aprofunda, aquele que não conhece, aquele que não estuda, ele pega essa sensação, esse sentimento, essa presença que eles não sabem, que eles não conhecem, e a fantasia, né? O medo, a imaginação transforma tudo
numa coisa sobrenatural, né? Tem até um exemplo bem interessante que ele diz da mula sem cabeça, né? Que provavelmente foi uma entidade, um espírito sofredor, brincalhão, né? Um pouco menos evoluído, que adquiriu essa forma para assustar as pessoas. E isso, se isso aconteceu há muitos e muitos anos atrás, isso existe até hoje na imaginação fértil de todos, né? Daqueles que acreditam que existe a mula sem cabeça que espalha fogo pelas ventas, que não tem nem como, né? Então, é interessante ver como a imaginação das pessoas ela é extremamente fértil e ela alimenta essas superstições. Próximo, por favor, Estevam. E Kardec diz que os que atacam o espiritismo, perdão, em nome do maravilhoso, só se apoiam no princípio materialista, negando desse modo a existência da alma. Como eles não acreditam na existência da alma, eles não podem admitir os efeitos que é essa causa que a alma causa. E essa opinião pré-concebida, já que negam tudo que não seja material. Então, eles partem do princípio de que se eles não veem, se eles não tocam, se não é matéria, não existe. Então, não pode, e o que não existe não pode fomentar nenhum fenômeno, não pode efetuar nenhum fenômeno. E o que eles menos cuidam, quem mais fala é o que menos cuida da necessidade de estudar aquilo que eles falam. Eles não estudam, eles só falam sem conhecimento de causa. Próximo, por favor. E aí, o Kardec dá 3 exemplos muito interessantes nesse item 11, que são fatos históricos, né? E que quem faz objeção ao espiritismo utiliza desses 3, não só desses 3, mas esses 3 foram citados por Kardec, se utilizam para colocar esses fenômenos como sobrenaturais ou como me fugiu a palavra, como invenção, como fingimento das pessoas. Então, ele coloca o espírito, a doutrina espírita no meio desse bolo todo, como superstição e como falsificação. Então, ele fala nos convulsionários de Saint-Médard, que era um grupo de peregrinos religiosos franceses do século XVIII, que eles apresentavam convulsões e que mais tarde eles constituíram uma seita religiosa e um movimento político. E junto disso tudo, houve curas que pareceram maravilhosas, mas convulsões consideradas perigosas e ridículas. O que aconteceu? Tinha um padre muito novo que ele não seguiu os passos do pai dele, que era do governo, e ele foi se tornar padre. E ele era muito bom, ele resolveu ir para um retiro, e ele ficou só em interiorização, em prece, né? E ele morreu com 37 anos, mas ele nesse ínterim, ele ajudava muitas pessoas, ele fazia muita caridade, e ele acabou falecendo. O irmão dele construiu um túmulo, e nesse túmulo, todos aqueles que foram ajudados por ele começaram a frequentar esse túmulo e dizerem que tinham sido curados só de tocar no túmulo dele. E houve um movimento, as pessoas, o cemitério ficou tão congestionado
e as pessoas entravam em êxtases. Em êxtase, as pessoas tinham dupla vista, sonambulismo. Quer dizer, tudo isso é explicado, mas como não se conhecia na época, o tumulto foi tão grande que o cemitério foi fechado e esses convulsionários de Saint Médard foram perseguidos. Próximo, por favor. Isso está na Revista Espírita de janeiro de 1868. Outro item focado por Kardec foi o nome Tremedores das Cevenas. Foi uma perseguição religiosa que Luís XIV empreendeu contra os calvinistas. E eles fugiram para as cavernas, foram cercados pelos guardas, e eles ficavam orando e eles tinham esses inumeráveis casos de sonambulismo espontâneo, êxtase, dupla vista, previsões, e eles foram praticamente dizimados nessa guerra por ignorância, fruto apenas do desconhecimento do que eram esses fenômenos. Próximo, por favor, Estevam. E outro fenômeno foi na cidade de Lundum, no noroeste francês, e aí a gente já entra com a mistificação, né? Foi um episódio de alegadas possessões demoníacas em 1634. O que aconteceu? O pivô dessa trama foi Urbain Grandier, que era um padre muito bonito, e as freiras se apaixonaram por ele. E isso chamou a atenção, né, da igreja. Inclusive, uma freira chegou a engravidar. Disse que esse filho é filho desse padre. E aí, houve um conluio para que as freiras que não foram, vamos dizer assim, atendidas por ele, elas começaram a fingir, alegar possessões demoníacas. E foi um escândalo dentro da igreja. Então, mais um artifício colocado no bojo das mistificações, dos erros, e colocou-se o espiritismo dentro dessas mistificações, usando esses fenômenos como alegando também sobrenatural, além de sobrenaturais, mistificações. Próximo, por favor. E nós terminamos com Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 1, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Na verdade, Kardec lutou muito, usando a inteligência, né? Todo o conhecimento dele, toda a sabedoria, todo o saber dele contra todas as pessoas que fizeram objeção à doutrina espírita, e de uma forma muito polida, muito direta, mas nem por isso menos dura, ele refutou todas essas objeções. Fiquem com Deus e muito obrigada.